Aleluia. Para a gente começar, eu queria compartilhar com vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já até falei aqui em outras ministrações como é que funciona esse processo, mas eu queria explicar bem a vocês, né? Quando eu recebi a data a qual estaria ministrando hoje, aí o que é que eu faço? Eu dobro o joelho, oro ao Senhor e pergunto para Ele o que é que Ele quer que eu esteja trazendo, o que é que Ele quer me usar como canal para trazer para a sua igreja. Se fosse por mim, eu estaria ministrando para você hoje sobre dinheiro. Mas essa ministração está ali guardada por tempo certo. Amém? Porque quando Ele disser hoje, eu vou ministrar. Mas Ele me ordenou que eu trouxesse essa palavra específica para hoje. E como é que funciona? Eu oro ao Senhor e fico aguardando a resposta, né? E recebi essa informação na segunda-feira passada. Na segunda-feira, assim que eu recebi, eu orei e aguardei o dia inteiro a resposta. E fiquei atento, muito atento, né? As pessoas que estão ao meu redor. Trabalho com algumas pessoas evangélicas e normalmente a gente entrega, né? Eu entrego palavras para eles e eles me entregam palavra também. E eu fiquei naquela expectativa, né? Alguém vai me entregar a confirmação para o Senhor. E aí passou a segunda-feira e nada. Nada, nenhuma resposta. Quando foi na segunda-feira à noite, fui dormir. Esse fato nem minha esposa está sabendo, que eu nem compartilhei com ela. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde eu via como se fosse uma grande escada, uma grande escadaria, né? E eu via na parte de cima uma escada muito alta, e eu via uma luz muito forte, e eu olhava, tinham pessoas que estavam ao meu lado ali, pessoas que estavam mais adiante, e pessoas que estavam lá no início, na subida da escadaria. Mas, tipo assim, foi só uma visão, um vislumbre, né? Não teve nada de confirmação. E quando eu acordei, eu perguntei, Senhor, isso já na terça-feira, Senhor, tipo assim, eu fiquei sem entender. Seja mais, revele. E aí, na terça-feira à noite, na conexão, e a gente foi visitar, eu e minha esposa, a gente foi visitar a conexão Tetelestai, que é a conexão liderada da minha querida irmã Sandra, que está ali. E a gente compartilhando, falando o que a gente entendeu do culto de domingo, onde o pastor ministrou sobre crescendo, conhecendo a Deus. E ele ministrou um dos versículos, foi Oséias 6,3, que fala, conheçais e prosseguir a conhecer o Senhor. E aí, como eram em 6 pessoas na conexão, a gente teve tempo para cada um trazer a sua opinião, e a gente brinca muito com esse lance da réplica, né? Ou seja, a segunda fala. Então, na réplica, a irmã Sandra, ela foi, e ela, usada por Deus, ela confirmou a palavra para essa tarde. E na hora teve um charamanai lá, eu levantei a mão, a irmã N fez, epa, tem algum mistério ali. Mas enfim, era o Senhor, era o Espírito Santo confirmando a palavra que Ele queria que eu trouxesse para a igreja hoje. Amém? Então, meus irmãos, nessa tarde a gente vai falar sobre, por favor, colocar o tema. O propósito de Deus é progressivo. A gente vai esmiuçar um pouquinho esse tema, a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema. E eu tô plenamente convicto de que hoje a gente vai ter essa mensagem, ela vai trazer uma clareza para nós. Essa mensagem ela vai alcançar níveis que a gente ainda tem alguma dúvida em nossa mente. E a palavra diz em Romanos 12:2 que a gente precisa renovar a nossa mente. Amém? Então eu queria pedir ao pessoal da mídia
Glauber, é uma honra servir com você, meu amigo. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Você que está pilotando a máquina hoje, vamos embora. A gente vai para Filipenses. Se você tiver aí com a sua Bíblia, com o seu smartphone, se você puder acompanhar, seria muito interessante, porque aí a gente desenvolve o hábito de encontrar os endereços em nossas Bíblias. Amém? Não se limita só ao visual aqui do telão. Procura aí na tua Bíblia. Isso é muito interessante a gente saber ali os endereços da Bíblia. Amém? Outro ponto que eu queria, antes de ler o que o versículo nos traz, o que eu queria compartilhar contigo era o seguinte: quando você vier para uma reunião como essa, venha com expectativa. Mas não venha com expectativa num ministro, num pastor que estiver ministrando, não. Eu, no meu natural, eu vou te ensinar, eu vou poder te ensinar, no máximo ali, administração, como gerir um negócio, como ser gestor, como liderar pessoas. Mas o que habita em mim e que habita em você também, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sim está habilitado a te ensinar, a te conduzir a todo conhecimento, ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Aleluia! Aleluia! E a palavra do Senhor diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O plano de Deus, ele é progressivo. O plano de Deus, ele é progressivo em nossas vidas. Meus irmãos, muitas vezes, muita gente acha que Deus, ele vai fazer de uma hora para outra, no estalar de dedos. E ele tem poder para isso. Ele disse, haja luz, e houve luz. Mas na minha vida e na tua vida, o processo não é desse jeito. Ele até pode intervir por um milagre. E como eu falei, ele tem muito poder para isso. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Disso aí a gente não tem dúvida. Mas ele não trabalha dessa forma. Nosso Deus é um Deus que ele trabalha passo a passo. Nosso Deus, ele é um Deus detalhista. Ele cuida da minha vida e da tua vida em cada detalhe. Então, as pessoas que têm uma característica um pouco detalhista, como eu tenho, ele não se contenta em fazer de qualquer forma. Isso deixa a pessoa bastante incomodada. E o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele vai trabalhar passo a passo. Entenda algo. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto D. Deus não vai te tirar do ponto A e te colocar no ponto D. Sabe por quê? Porque aqui, existe uma lacuna, onde, se ele fizer isso, você pode sofrer um dano e cair do ponto D. Por quê? Porque existem situações na tua vida que precisam ser tirado coisas e enxertado coisas. Então você está no ponto A, ele vai te levar ao ponto B, tirando coisas, enxertando coisas, cuidando da tua vida, colocando pessoas para te guiar, para te conduzir.
E quando você estiver pronto, plenamente firmado no ponto B, ele vai te levar ao ponto C. E o processo continua, o processo é o mesmo. Desenvolvimento e crescimento. Quando você estiver plenamente estável no ponto C, aí sim ele vai te levar ao ponto D. Porque você já vai estar preparado para estar nesse nível. E ele nunca vai te levar de um nível para outro sem passar pelos níveis intermediários. Por quê? Porque ele preza por nossa vida. Ele não quer que eu e você sofra dano. Aleluia. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia, aleluia. Coloca o versículo 6, por gentileza. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, vos há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que é que o apóstolo Paulo está nos trazendo? Ele está nos dizendo que seja você, pastor, seja você, diácono, seja você do Ministério de Música, seja você tia das salinhas, seja você membro dessa igreja, uma boa obra foi iniciada na tua vida. E ele está dizendo aqui que essa boa obra, ela vai se completar, ela vai se cumprir, olha, ela vai se completar até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Então significa que tem um processo. É justamente o que a gente está falando. Existe um processo, existe uma carreira a ser corrida. E a gente tem que estar muito atento para a gente não quebrar, não queimar a largada. Amém? Paulo, ele escreve essa carta à igreja em Filipos, e o interessante é que nessa epístola, Paulo, você percebe um certo carinho, uma certa leveza. Por quê? A igreja em Filipos, uma das igrejas fundadas por ele, né, na segunda viagem missionária, e aí é uma igreja que apoiou ele. Eu costumo dizer, e quem trabalha junto comigo aqui na igreja já ouviu eu usar esse termo, coração ensinável. Então os filipenses, eles têm essa característica, eles têm essa predisposição ao aprendizado, eles têm o coração ensinável, eles estavam abertos aos ensinamentos de Paulo, e isso cativa, assim como cativou Paulo. E não só isso, os filipenses, eles foram ativos, firmes, eles financiavam o ministério de Paulo com suas ofertas. No momento que Paulo escreve essa epístola, ele está preso em Roma. E essa epístola foi escrita com o propósito de agradecer aos filipenses essa oferta. Mas aí você percebe que essa epístola, ela não é uma epístola doutrinária. Ela é uma epístola, é uma carta escrita com o intuito realmente de agradecer. E a gente percebe que esse carinho, esse zelo, esse cuidado que o Paulo tinha com os filipenses, fica muito perceptível nessa carta. Amém? Mas enfim, que boa obra é essa? Coloca novamente, Glauber, o 6. Que boa obra é essa que foi iniciada? Eu queria te levar para João, a coisa mudou. E até você, que já tem um tempo de cristão, já tem alguns anos aí nessa caminhada, até você, se você for lembrar, você cresceu em graça, você cresceu em conhecimento, você cresceu em favor. A mão de Deus, aleluia, ela vem e nos alcança, ao ponto de que estejamos vivendo, mediante ao que está na palavra. Então, quando você se coloca
nessa jornada de crescimento, quando você se coloca à disposição do Espírito Santo, esse crescimento vem. E esse crescimento é gradativo. Aleluia. Hoje você vai estar melhor do que você estava ontem. E amanhã, certamente, você vai estar melhor do que você está hoje. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu estava falando, as pessoas às vezes acham que o processo é rápido, e não é. A gente tem um hábito aqui no Nordeste, né? Quando a gente quer, ou quando você pede alguma coisa a alguém, e você quer, ou essa pessoa executou de forma rápida, como é que normalmente a gente diz? Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, essa expressão, na verdade. É que nem caldo de cana. Acho que a grande maioria já ouviu, né? Quando você pediu alguma coisa e a pessoa fez rápido, ela vai te responder, não, comigo é que nem caldo de cana. Essa expressão é muito conhecida e muito popular, né? Mas o trabalhar e o agir de Deus, na minha vida, na tua vida, não é que nem caldo de cana, não. O processo, às vezes a gente quer e a gente fica na expectativa. Hoje em dia, as pessoas, basta um clique no celular e ela vai ter ali o que ela quer. Basta 2 cliques e você consegue comprar alguma coisa pela internet, você consegue receber um alimento na sua casa. Antigamente não era assim, não. Antigamente você ia, por exemplo, comprar uma geladeira, você ia lá, trocava de roupa, esperava o ônibus, ia para o centro da cidade e era na Arapuã. Eita, não pode falar o nome da loja não, porque vocês vão fazer conta da minha idade. Ia na loja lá de eletro e escolhia a geladeira e quantos litros, e era frost free, e era um processo. Para você fazer uma refeição, você saía de casa, ia no restaurante, sentava, pedia o menu e escolhia comida. E hoje em dia, está tudo muito rápido. Você vai ali no iFood e daqui a pouco o motoqueiro está na tua porta. Pipi, olha a entrega. Agora isso é bom. A tecnologia, o avanço da tecnologia é bom. Mas pelo outro lado, isso tornou as pessoas muito impacientes, muito aceleradas. Você passa uma mensagem no WhatsApp e você fica lá. Se a pessoa não responder em 3 minutos, você já começa a... Meu Deus do céu, mas não viu ainda? É ou não é assim? É verdade. Se a pessoa não responder ali nos minutos seguintes, rapaz, não viu ainda não, eu preciso dessa resposta. Eu costumo dizer às pessoas que estão ao meu lado, eu trabalho com 2 celulares, o pessoal e o corporativo, e pela intensidade do trabalho eu foco muito no corporativo. Então, se precisar falar comigo, liga. Não fica esperando eu responder no WhatsApp, não, porque vai dar meio-dia e eu não vou olhar, porque a intensidade do processo é muito rápida. Mas, e aí o que acontece? As pessoas ficam nessa expectativa, nessa aceleração, nessa agitação. E com Deus, não funciona assim. A pessoa pede alguma coisa a Deus e quer que Deus faça na hora que a pessoa quer e do jeito que a pessoa quer. E não é assim. Não é dessa forma que funciona. Deus, entenda algo, Deus ele é atemporal. O que é isso, pastor? Para Deus não existe tempo. Ele vai fazer na hora que Ele quiser. E Ele vai fazer da maneira que Ele quiser, e não da nossa maneira. Ele é, como eu falei, onipresente, onipotente, Ele já esteve em nosso futuro, e Ele sabe a nossa real necessidade. E o Senhor é bom, e Ele vai fazer exatamente aquilo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Esse versículo ele vai nos lembrar que aquele que começou a boa obra, Deus, começou uma boa obra em mim, na tua vida, na minha vida, na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Coloca, por favor, Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Chegou primeiro do que eu. Amém. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Entenda algo, irmãos. Paulo nos disse lá, em Efésios 1:6, que nós seremos aperfeiçoados até a volta de Cristo. O provérbio 4:18 está dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais. É progressivo. Esse processo ele é progressivo. A gente precisa entender que Deus está trabalhando em nossas vidas. Muitas vezes a gente acha, Deus me esqueceu. As coisas não estão acontecendo. E Deus não te esqueceu. O Espírito Santo ele está 24 horas por dia trabalhando em nosso benefício. Aleluia, para o nosso crescimento. E a gente precisa ter essa consciência. Muitas vezes a gente não dá o espaço, muitas vezes a gente não chama a pessoa do Espírito Santo para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Desde a mais simples. Foi feito um estudo onde a gente toma durante o dia em torno eu não vou lembrar o número exato, mas mais de 35 mil decisões. Uma pessoa toma durante o dia mais de 35 mil decisões. E tem momentos que a gente não chama o Espírito Santo para participar daquela decisão. Desde a escolha do sapato que você vai usar durante o dia, até uma decisão mais específica ou maior, podemos dizer assim, o Espírito Santo precisa participar. Você precisa chamá-lo para participar do teu dia. Não apenas quando a coisa saiu do controle. E quando a coisa sai do controle, se a gente chama, ele vem e ele dá a resolução. Muitas vezes em dias atribulados, eu me lembro bem de um dia, estava muito atribulado, estava muito complicada a situação. E eu estava já no nível, o estresse estava querendo sair de controle, e eu disse, opa, peraí, deixa eu ir ali no monte. Saí da minha área, fui até o banheiro e orei ao Senhor. E fez uma bonança. Quando eu voltei, as coisas que estavam muito complicadas para serem resolvidas, foram resolvidas de um jeito que eu nem sei. E na verdade nós sabemos. A ação do Espírito Santo. Você chamar Ele para participar do teu dia a dia. Você chamar Ele para tomar as decisões, para te orientar nas decisões. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso GPS espiritual. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te contar uma história. O Espírito Santo, Ele quer participar do teu dia. Deus tem um processo progressivo, um crescimento progressivo espiritual para mim e para você. E a gente tem que se colocar à disposição do Espírito. A gente tem que se colocar perceptível a voz dele, para que a gente siga o plano e o propósito que Deus quer para mim e para você. Mas se eu ou você não quiser, nada vai acontecer. Para que a vereda do justo, quantos aqui são justificados? Amém. Aleluia.
para que a vereda do justo, ela seja como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, eu preciso tomar a decisão. Eu preciso querer esse processo. Deixa eu te dizer algo. O diabo, ele é um derrotado. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Deixa eu falar com você, desceu agora. Quando desce, ele manda falar, eu falo. Alguém precisa ouvir isso aqui. Você que é novo convertido. Você que é novo convertido. É para você. Entenda algo. Você que é novo convertido. Você pode pensar o seguinte. Pastor, eu estava no mundo. Estava tudo tranquilo. Tinha os problemas, mas estava dentro do meu controle. Mas depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, parece que o negócio piorou. Os problemas começaram a aparecer, começou a vir situações que não tinha. Deixa eu te explicar algo. Você está passando por um processo. Você está passando por um processo. O que é que está acontecendo contigo? Eu vou te explicar. O diabo, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é lavado e remido pelo sangue de Cristo, foi pago um alto preço por tua vida. E o cavernoso lá que te perdeu, ele não quer te perder, ele quer que tu volte. Mas você vai permanecer firme. Você foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. João 3,16. O Senhor, Deus, amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu queria falar com você que é pai e mãe. Eu vou voltar para você, viu, novo convertido, você está aqui. Eu vou voltar para você. Mas você que é pai e que é mãe, você já imaginou você dar o seu filhinho amado para um mundo que não valia muito? Imagina comigo, Renato, pegar o Ravi, imagina, pegar a Bia. A mãe não sabe o que é isso não, o pai sabe. Brincadeira, a mãe sabe até mais. Mas você imagina você pegar o seu filho e entregar. Isso é muito sério. Isso é muito forte. E a gente precisa ter essa consciência de que um alto preço foi pago. Mas você, que eu estava falando, um novo convertido. Então, como ele não tem mais poder sobre a tua vida, ele vai usar as pessoas que estão ao teu entorno, que ainda estão sob o controle dele, para tumultuar, para te trazer problemas. Mas você precisa permanecer firme. Não retroceda. Não retroceda. Você permanecendo firme, esse processo vai acontecer. As coisas vão entrar na normalidade e você vai começar a crescer no propósito. Aleluia. Então não desiste. Não retrocede. Isso vale para você. Aleluia, que já tem um tempo também. Ele não pode te parar. Só existe uma pessoa que pode impedir o teu crescimento. Certa feita, os funcionários chegaram na empresa. Quando eles estavam entrando na portaria, tinha lá um grande cartaz. Faleceu a pessoa que impedia o teu crescimento nesta empresa. O funeral será na quadra de esportes, você é convidado. Essa informação causou um burburinho nas pessoas. As pessoas ficaram agitadas, querendo saber quem era
que impedia o crescimento dela. E automaticamente todo mundo foi ver quem era, despertou a curiosidade. As pessoas precisavam saber quem é que estava impedindo o meu crescimento. Eu preciso ir lá ver. Foi tanta gente na quadra de esportes que o pessoal da segurança teve que ir para lá organizar, e fizeram uma fila. A fila terminava aqui, o caixão estava mais ou menos no meio, e as pessoas iam de uma por uma, né? A segurança fazendo o controle, e a pessoa ia, como se o caixão estivesse aqui, até para ver quem era a pessoa que tinha falecido, a pessoa que impedia o crescimento na empresa. Isso, as pessoas que estavam na fila lá estavam agitadíssimas, né, curiosas, né, como a gente diz, se coçando de curiosidade, para saber quem era o infeliz, com licença da palavra, que tinha morrido. E aquela agitação, e as pessoas na fila, o caixão lá, né, aquele visor, né, do caixão, eu acho que todos sabem do que eu estou falando, e um por um eles iam, para entender. A pergunta que ficava na mente daquelas pessoas é: quem é? Quem é a pessoa que morreu? Quem é esse abençoado que impedia o meu crescimento? Isso era a pergunta que vinha à mente da pessoa. E estava lá na fila. E cada um ia. Olhava no visor, ficava muito triste e saía calado. É como se um soco tivesse atingido a alma da pessoa. E saía triste, sem falar uma palavra com ninguém, ficava lá, voltava para a sala e ia trabalhar. E um a um foram vindo, e um a um se repetia esse fato. Chegava à beira do visor do caixão, olhava, se entristecia e saía. E quando a pessoa chegava à beira do caixão, que ele olhava no visor, tinha lá um espelho. E a pessoa via a sua própria imagem. E tinha escrito no espelho: só você pode parar o teu crescimento. Você é a única pessoa que pode impedir o teu crescimento. Aleluia! Deixa eu trazer aqui para vocês 3 exemplos na Bíblia de pessoas que perseveraram. Aleluia! 3 pessoas que passaram por provação, passaram por momentos difíceis, mas perseveraram no propósito de Deus. Aleluia! O primeiro foi José. José, aleluia, foi vendido como escravo. José foi para a prisão injustamente. Mas José perseverou e cumpriu o propósito de Deus ao chegar e governar o Egito. Aleluia. A outra pessoa foi Davi. Davi, ele foi ungido rei jovem, na juventude. Isso é desafiador para um jovem. Ele saber que ele foi ungido rei, mas ele cumpriu o propósito. Davi enfrentou o urso, as etapas, ao crescimento. Enfrentou o urso, enfrentou o leão, enfrentou o gigante e enfrentou a perseguição de Saul. Mas ele perseverou. Davi teve a oportunidade de encurtar, de pegar um atalho para o reinado dele. Como assim, pastor? Ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas o que foi que ele falou? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele cumpriu princípios. E ele reinou. Aleluia. O terceiro que eu quero trazer para você é o próprio Paulo, que escreveu essa epístola. Paulo foi preso, Paulo naufragou, Paulo apanhou, Paulo foi apedrejado. Eu acho que Paulo foi um dos que mais sofreu
dos personagens bíblicos. Paulo passou momentos difíceis pregando o Evangelho de Cristo, mas ele permaneceu, ao ponto dele dizer, aleluia, morrer é lucro. Aleluia. Morrer é lucro. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, persevera. Deus está cuidando de nós. Ele tem um plano e um propósito para mim e para você. Persevera, permanece firme. Permanece firme. Aleluia. 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 Eu queria trazer para você 3 formas. Pastor, como é que a gente faz para crescer espiritualmente? E eu vou te dar umas dicas aqui. Se você quiser anotar, se não quiser, depois me fala comigo, que eu te passo bem direitinho, mas você vai entender bem. Primeira chave: buscar conhecimento. A palavra. Você precisa ler a palavra do Senhor. Você precisa ler bons livros. Daqui a pouco eu vou te indicar 2. Boas literaturas. Não leia qualquer coisa. Não leia qualquer coisa. Não vai edificar a tua vida. Procure boas literaturas. Todos os cultos aqui, a gente indica vários livros. Não é porque a gente quer vender livro ali na livraria, não. O objetivo é edificar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Assista boas ministrações. Assista boas ministrações. Certa feita, a semana retrasada, eu estava na Conexão 16, a conexão da Tassiana, da minha amiga. Amém. E eu fiz algumas indicações lá de alguns cultos, de algumas ministrações específicas. E o pessoal gostou bastante. Por quê? Porque são palavras, são ministrações de homens e mulheres ungidos. Homens e mulheres do nosso ministério, aleluia, que a gente tem a certeza que estão baseadas na palavra. Então não assista qualquer coisa. Seja muito seletivo no que você se alimenta. Porque você é aquilo que você assiste, escuta e lê. Seja um crente seletivo. Não escute qualquer coisa. Aleluia. Invista em cursos. Olha aí. E o Rema é um deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui já fizeram Rema? Olha só. Várias pessoas. Então, se você tiver a oportunidade, invista em fazer o Rema. Aleluia. Construa relacionamentos com pessoas que te aproximam de Deus. Não ande com qualquer pessoa. Preste bem atenção. Ou você influencia, ou você é influenciado. Existe um estudo que diz que nós nos tornamos, aleluia, nós absorvemos influência das 5 pessoas que estão mais próximas a nós. Então, com quem você anda, tem um ditado que diz, quem com porco anda, é mais ou menos isso. Então, ande com pessoas que vão te aproximar de Deus. Ande com pessoas que vão te influenciar na palavra. Aleluia. Aleluia. Segunda chave, relacionamento com Deus. Você precisa estreitar o seu relacionamento com Deus. Aleluia. Como é que eu faço isso, pastor? Fazendo seus devocionais, lendo a palavra, aleluia, tendo momento de oração no seu secreto e no coletivo. Todas as sextas-feiras aqui nessa igreja nós temos a torre de oração. E eu te convido a vir participar. Venha fundamentar a sua vida em oração. Venha orar junto conosco. Aleluia, isso vai fortalecer a tua vida espiritual. Aleluia.
Andar no Espírito. Eita danado. O que é andar no Espírito? Oh, show, bracará. É andar levitando? Não. É andar em amor. É você andar exalando o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Glauber, por favor, coloca Gálatas 5:22. Ande exalando os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, nós, enquanto cristãos, enquanto crescentes, aleluia, na nossa carreira, no nosso espírito, nós precisamos andar nos frutos do Espírito. Aleluia, aleluia. E uma das características do fruto é o amor. Amor é uma decisão. No início da minha conversão, isso demorou a entrar na minha cabeça, porque eu associava amor a um sentimento. Mas amor é uma decisão. Eu decido amar. Eu decido amar. Independente se Marco me ama ou não, eu amo Marco. O amor é uma decisão. Então a gente precisa decidir por amar as pessoas. Aleluia. Terceira e última chave. Servir na sua igreja local. Por que eu não falei servir em nossa igreja? Porque eu posso estar sendo assistido por pessoas de fora. Esse culto está sendo transmitido e até no Japão, do outro lado do mundo, as pessoas podem estar ouvindo isso. Então eu te digo, sirva na sua igreja local. Quando você serve, quando você se coloca à disposição a servir na sua igreja local, você vai ser trabalhado. O seu caráter, ele vai ser trabalhado. Eu costumo dizer que existe uma diferença entre reputação e caráter. Reputação, e aí é uma interpretação minha, reputação é aquilo que as pessoas sabem a teu respeito. Caráter é aquilo que o diabo sabe a teu respeito. Então, quando você se coloca a servir na igreja, você vai ter o teu caráter trabalhado. Você vai aprender e desenvolver a aptidão de trabalhar com pessoas. Isso vai te ajudar no teu ministério. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos trampolins para o teu chamado. Mas você precisa aprender a trabalhar pessoas. Porque de tudo isso aqui que eu falei, o fator central, o fator principal e o que nosso Deus ama são pessoas. Pessoas. Aleluia. E no servir, você vai trabalhar, você vai aprender e vai desenvolver a trabalhar com pessoas e pessoas. Amém? Aleluia. No servir, o crescimento espiritual, nesse processo, servindo na igreja, você vai ser amado, você vai ser cuidado, você vai ser trabalhado e você vai ser disciplinado, se for necessário, mas em amor. Amém? Por exemplo, eu estou em disciplina. Eita, pastor, o senhor pecou, foi? Foi isso que você pensou, hein? Não, irmão, não pequei não. Não é só o pecado, aleluia, que te tira do processo. Às vezes coisas lícitas te tiram do processo, ou podem causar danos para você. Como assim? Deixa eu te contar uma história. A gente já está encerrando. Se você ficou alegre, fique preocupado. A gente já está encerrando, eu vou te contar uma história bem rápida aqui. Eu falei que eu estou em disciplina, né? Mas, pastor, quem me colocou em disciplina? Foi o pastor Márcio? Foi não. Foi essa aqui, ó. Eu vou te explicar. Eu acordo 4 horas da manhã, eu trabalho numa cidade relativamente distante daqui. Amém, aleluia, né, meu gabeira? Trabalho numa cidade relativamente distante, e eu acordo às 4 horas da manhã, faço o meu devocional,
faço minhas orações, oro por essa igreja, oro por você, oro por todo o nosso corpo pastoral, aleluia, leio a palavra, me preparo, vou tomar meu banho, e por volta das 5h15, 5h30, eu estou saindo de casa. E muitas vezes não dá tempo de tomar o café da manhã. E eu tenho que parar no caminho, são 80 quilômetros até lá, eu tenho que parar no caminho para tomar o café. Aí, vamos lá. Minha esposa, Jaqueline, ela também conhece esse percurso. Ela trabalha com vendas, ela viaja bastante e ela conhece alguns percursos. E ela sabe os pontos, né, de parada para se tomar um café da manhã decente. E aí, o que é que ocorre? Aí ela me perguntou, meu bem, você está tomando café da manhã? Preocupação da esposa, os cuidados com o marido. Você está tomando café da manhã? Eu disse, estou, meu bem, estou. E homem, você sabe, né? Homem é resposta curta. Né? O pastor até falou sobre isso aí de manhã. Sim, estou. Mas aí a pergunta insistiu, né? Lá a gente tem em casa a gente tem um termozinho que a gente usa, que a gente aprendeu com uma amiga nossa do Ceará, que é, eu conheço meus gados. Né? Esse é um termo nosso que indica assim, eu te conheço. As pessoas mais próximas, né? Eu te conheço, eu conheço meu gado, eu te conheço. E aí eu acho que passou isso na mente dela, né? Aí eu disse, opa, mas você está parando aonde? Aí disse 2 nomes lá, de dois restaurantes que servem café da manhã. Aí eu respondi, né? Não, nenhum dos dois. E esperei que o assunto encerrasse, né? Mas... Aí, você que é casado, você sabe, quando se está se conversando com sua esposa, é amor, né? Meu bem, minha vida, amorzão, depende muito do casal. Mas, meu amigo, meu irmão, quando vem um nome na frente, você já sabe que é bronca, né? André, você está parando aonde? Eu disse, não, é um lugar lá. Irmão, tem um caldo de cana. Tem um caldo de cana que eu adoro. Mas aí eu resisti, mas tive que falar, né? Não, eu estou parando lá no lugar lá. Mas que lugar? Não, lá no caldo de cana. André, pelo amor de Deus, você não pode estar comendo essas coisas 6h30 da manhã, tomando caldo de cana. Eu disse, mas o que tem de errado? Caldo de cana tem um alto índice glicêmico. Eu disse, pronto, parei agora. Uma palavra dessa aí, eu parei agora. Vou parar de tomar. Mas é isso, irmão. Mas onde é que eu quero chegar? Para a gente fortalecer essa verdade que a gente está trabalhando, que a gente está ministrando. Certa feita eu parei lá. Eu parei no caldo de cana e o rapaz lá estava preparando o caldo de cana. E aí tem que raspar a cana. Ele raspa a cana. Ele coloca a cana na prensa, na máquina, a máquina de moer. A cana ela é prensada para poder sair o caldo de cana. Então entenda, eu falei no início que aqui no Nordeste, quando a gente pensa que quer uma coisa rápida, é que nem caldo de cana. Mas até o caldo de cana existe um processo para ele ser produzido. E aquele líquido maravilhoso, aleluia, aquele líquido, ele vai ser usado, né? É um produto muito importante. A cana-de-açúcar é muito importante para o nosso comércio. Com aquele líquido, ele vai ser transformado em melaço, que vai ser transformado no açúcar, que a gente mexe o café, adoça o suco, ou vai ser transformado em combustível, né? E tem mais uma finalidade que não interessa para a gente, que é produzir aguardente, né? Mas, enfim, entenda, até o caldo de cana existe um processo. Então não pense você e não queira você entender que as coisas de Deus vão ser... Não, Ele vai nos trabalhando, são etapas, e a gente vai crescendo na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai em nós fazendo esse trabalho de desenvolvimento. Ele vai tirando o que não serve e vai colocando as coisas boas do reino. Amém? A gente foi
Mês passado a gente estava na conferência de ministros, né? Algumas pessoas que estão aqui estavam lá comigo. E a gente teve a presença do Kenneth Reagan, filho, obviamente. E a gente teve uma grata surpresa, que foi um homem de Deus, ele é pastor em Brasília e ele é general do Exército Brasileiro. E o pastor Jason, ele trouxe algumas ministrações muito poderosas, muito edificantes. E ele usou uma reflexão que eu queria compartilhar com você nessa tarde. E ele trouxe a seguinte reflexão. O grafite, o lápis que a gente escreve, e o diamante, eles são feitos da mesma matéria-prima que é o carbono. Mas qual é a diferença de um para o outro? O grafite, se você perceber, a gente até escreve com ele e ele se esfarela. Mas o diamante é a substância mais dura que existe. E qual é a diferença entre os dois? O diamante, ele passou por um alto nível de pressão para poder chegar ao ponto de ser a pedra, a substância mais dura que existe. Então, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Não tenha medo de ser pressionado. Não tenha medo de se colocar à disposição para o serviço na obra. Porque aqui a gente vai te pressionar. Vai. A gente vai te esticar. Vai. A gente vai te desafiar. Vai sim. Mas para extrair o melhor de você. E não é para nós, para o nosso bel prazer. São para as pessoas. Te tornar melhor para cumprir o propósito que Deus colocou na tua vida, que é amar pessoas. Aleluia. Deus tem expectativa. Deus tem expectativa em cada um de nós. Ele colocou um propósito específico na minha vida e na tua vida. E Ele tem expectativa que nós cumpramos esse propósito. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar o louvor. Aleluia. Aleluia. Quando a gente chama o louvor, é mais ou menos quando o piloto do avião avisa que vai aterrissar, né? Depois daquele ponto ali ainda tem mais uns 20 minutos, amém? Terminou ainda não. Então, meus irmãos amados, o crescimento espiritual, só para a gente sintetizar o que foi falado, ele se dá de forma gradativa. Ele vai ocorrer passo a passo, etapa a etapa. Então não te culpa. Não te culpa. Deixa eu tirar algo da tua mente. Tira da tua mente um fator chamado comparação. Pastor, por que o irmãozinho lá da minha conexão, ele está tão avançado e eu não estou ainda? Passo a passo. Ele já viveu e ele já cresceu algo, ele já passou pelas etapas que você ainda não passou. E talvez você tenha chegado a etapas que o outro irmãozinho ainda não chegou. Mas ele vai chegar. Mas você tem que ter paciência, tem que buscar dentro dessas 3 chaves que eu te dei. Amém? Deixa eu repetir aqui para fixar na tua memória. Buscar conhecimento, estreitar o teu relacionamento com o Senhor e servir na tua igreja. Te coloca à disposição. Se você ainda não serve. Amém?